Boa tarde, meu povo. Gente, seguinte, né? Estamos aí no nosso módulo 3, hoje é a aula 3. Eu quis colocar, achei que seria bom colocar, antes de iniciarmos, qual que vai ser o tema de cada aula para a gente não ficar perdido, né? A gente já teve a primeira aula, que foi ministrada pelo Sérgio, que foi sobre a importância da simbólica, né? E aí ele linkou simbólica com liturgia, que é o tema do nosso módulo. Depois a segunda aula, que foi eu que ministrei, foi sobre economia sacramental. Eu falei sobre sacramento, falei sobre que o sacramento vem da cruz de Cristo e por isso que a gente precisa do sacramento para nos salvarmos. E hoje, terceira aula, sobre tempo e lugar na liturgia. Depois, a quarta aula vai ser sobre a história da liturgia e aí depois começa a gente sacramento por sacramento. Batismo, crisma, Eucaristia, parte 1 e parte 2, matrimônio, ordem, confissão, unção dos enfermos, né? Então esse é o roteirinho, só para que vocês saibam, não ficam perdidos, né? Já sabem o que vai ser dado em cada aula. Então hoje é a aula 3, tempo e lugar na liturgia. Só que para a gente falar de tempo e lugar na liturgia, a gente precisa saber o que é liturgia. Que raios é liturgia? Liturgia é todo culto prestado a Deus. Isso é liturgia. E tem vários atos litúrgicos na igreja. E aí eu pus uma listinha de atos litúrgicos, ou seja, atos que são culto prestado a Deus. Então tem a Santa Missa, que é a liturgia por excelência. Mas não só a Santa Missa é liturgia. Ofício divino, diversos ritos dos sacramentos, né? O sacramento do batismo, tem a liturgia do batismo, da crisma, enfim. Variadas formas de bênção de pessoa, objeto e lugar. A solene exposição e bênção do Santíssimo Sacramento. Outras maneiras de adoração eucarística, procissão, exorcismo, consagração de diferentes ministérios, né? Consagração de vida religiosa, dedicação de altar e de igreja, funerais e celebração da palavra. E aí a gente vai parar a aula agora. Parar. Porque eu vou dar uma pausa e a gente vai falar de celebração da palavra. Porque o rolê é brabo, né? Então vamos lá. O que acontece? Meus amores. A gente está falando então de liturgia. Liturgia é um culto prestado a Deus. E falei que tem uma listinha de várias liturgias. A Santa Missa é liturgia. Funeral é liturgia. Procissão é liturgia. Cada um no seu rito. E celebração da palavra é liturgia. Mas não é missa. Então, existem coisas diferentes. Procissão é liturgia, mas não é missa. Exorcismo é liturgia, mas não é missa. Celebração da palavra também é liturgia, mas não é missa. E isso é muito problemático, né? Quando a gente começa a confundir celebração da palavra com missa. E aí a gente vai parar a aula aqui, né? Antes de eu entrar no tema, que é tempo e lugar na liturgia, e eu vou dedicar um tempo bom para falar de celebração da palavra, né? Primeiro, gente, a gente só conhece uma coisa quando a gente conhece a finalidade dela, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui. Quando eu quero ensinar para alguém o que é isso. A Simone nunca viu isso aqui na vida dela. Eu quero apresentar isso aqui para ela. Como que eu explico para alguém o que é isso? Pelo material? Ô, Simone, isso aqui é plástico. Ela não entendeu nada o que é isso, né? O formato, ou a cor. Ô, Simone, isso aqui é preto. Ela não entendeu nada o que é isso. Como que a Simone vai conseguir entender o que é isso? A hora que eu explicar para ela a finalidade. Então, Simone, isso aqui chama controle remoto, ele serve para ligar a televisão, mudar de canal, aumentar o volume. Aí ela começou a entender o que é isso. A hora que eu explico a finalidade. Então, se a gente quer entender o que é uma celebração da palavra, a gente precisa entender a finalidade disso. Para que foi criado isso, né? Para que existe a celebração da palavra? E aí eu comprei esse documento, é o documento número 108 da CNBB, né? Que é sobre o Ministério da Celebração da Palavra. E aí ele vai falando aqui, né? Tudo que eu vou falar está baseado nesse documento, né? O documento oficial sobre a celebração da palavra. Então, primeiro, qual é a finalidade? Para que foi feito? Alternativa A. Foi feito para quando o padre está gripado e não tem ninguém para celebrar, a gente chama a celebração da palavra. Gente, não é essa a finalidade. Não foi para isso que foi criado. A celebração a finalidade, evangelizar e alimentar a fé.
Segundo o Papa Francisco, né, na Evangelii Gaudium, a palavra proclamada prepara para a recepção do sacramento. E aí eu vou citando trechos e depois a gente vai entendendo a finalidade perfeitamente, né? Depois, Sacrosanto Concilium, né, o documento do Vaticano II que fala sobre liturgia. Promova-se a celebração da palavra nas vigílias das solenidades mais privilegiadas. Alguns dias do Advento, alguns dias da Quaresma, domingo e dia santo, especialmente onde houver falta de sacerdote. Depois, mais um trecho. O bispo diocesano, onde houver necessidade ou utilidade pastoral, pode permitir por tempo determinado que leigos idôneos preguem nas igrejas e oratórios. E depois aqui, uma do Papa Bento XVI. A celebração da palavra é vivamente recomendada em comunidade onde não é possível, por causa da escassez de sacerdote, celebrar o santo sacrifício eucarístico nos dias festivos e de preceito. Então, peraí. O que está falando aqui, meu povo? A celebração da palavra, ela foi criada com uma finalidade: evangelizar e alimentar a fé. Alimentar a fé de quem? De quem está correndo o risco de perder a fé. E quem é que está correndo o risco de perder a fé e que precisa ter a fé alimentada? Quem está sem os sacramentos. Esse pessoal que está sem os sacramentos, eles estão correndo o risco de perder a fé. Porque eles não têm a missa para ir, né? Muitas vezes não são batizados, muitas vezes não recebem a crisma, não foram crismados, não têm acesso aos sacramentos. Então essas pessoas estão perdendo o risco, estão correndo o risco de perder a fé. Então a gente precisa de um instrumento para alimentar a fé e evangelizar um povo que não tem acesso a isso. E quando que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso nas datas mais importantes. Na Quaresma, nos domingos de Quaresma, nos domingos do Advento, na Páscoa, Corpus Christi, as solenidades e vigílias das solenidades. Então aí a gente já começa a entender o seguinte: para que foi criada a celebração da palavra? Para territórios de missão. Então você chega lá na Amazônia, lá não tem padre. Lá não é como nós, que nós temos acesso à missa praticamente diariamente. Aqui em Paraíso nós somos um povo privilegiado. O único dia da semana que não tem missa é terça-feira na cidade. Em algumas regiões do nosso país, não precisa nem ir para outro país. No nosso país mesmo, tem regiões que não tem acesso a padre. Tem lugar que tem padre uma vez por ano, que tem acesso ao sacerdócio uma vez por ano. Essas pessoas, elas estão em perigo de perder a fé. Então a gente precisa de um instrumento para socorrer esse povo, para que eles não percam a fé. Então a gente precisa instituir leigos idôneos, que na falta de sacerdote vão para esses lugares e evangelizem esses povos. Essa é a finalidade. E com aquela noção muito clara: nós não temos padre. Nossa comunidade está perecendo, nós estamos aqui correndo o risco de perder a fé, nós precisamos de um socorro. E aí vem esse socorro, que é a celebração da palavra. A celebração da palavra, de modo algum, ela tenta substituir a missa. Né? Em momento nenhum é dito que é para substituir a missa. Não, é para evangelizar um povo que está perecendo por falta de pastor. Então é para não deixar ovelhas sem rebanho. Então tem lá um povo, uma comunidade, lá no Pantanal Mato-Grossense, lá no Nordeste do nosso país, que não tem acesso ao padre e eles estão correndo risco mesmo de perder a fé. Então a gente manda missionários, nós mandamos leigos que vão fazer a celebração da palavra para evangelizar esse povo. E tanto que não tem nada a ver com missa, é totalmente desconectado de missa, que o documento de Medellín, ele sugere que essa celebração ela pode ser inclusive feita junto com os evangélicos. Isso é uma sugestão. Então pega o povo católico que não tem padre, pega o povo evangélico que não tem pastor, junta esse pessoal e faz uma celebração ecumênica. Isso é uma sugestão. Ou seja, isso marca, só essa sugestão já marca o seguinte: gente, isso não é missa. Não é missa. Tanto é que a gente está sugerindo até chamar gente que nem é católico, né? É uma sugestão para que essas pessoas tenham acesso à palavra.
E como que isso era antes? E por que houve esse remédio? Porque antes, o que o povo fazia? O povo se reunia no domingo, rezava um terço e cantava cantigas populares. E aí falou, poxa, né, a gente precisa dar algo a mais para esse pessoal, né? Eles têm uma sede de se reunir no domingo. Eles têm uma sede de pertencer à comunidade de fé. Então, já que esse povo está se reunindo, né, rezando o terço e cantando cantigas populares, vamos então preparar um leigo, né? E aqui no documento fala várias vezes que ele deve ser preparado, bem preparado. Então, tem lá um povo que está reunindo dia de domingo para rezar terço, para cantar cantigas populares. Vamos escolher um leigo aqui, idôneo. Vamos preparar ele, vamos dar formação para que esse leigo vá para essa comunidade que já está se reunindo ali no domingo e comece a celebrar a palavra, que tem a função de aumentar e perseverar esse povo na fé. Beleza. Essa celebração, ela satisfaz o preceito do domingo? De modo algum, né? O preceito da missa dominical, se eu for na celebração da palavra e em vez da missa, isso cumpre o preceito? De modo algum. Isso está no próprio cânon 1247 do Código de Direito Canônico, né? No domingo e nos outros dias de festa e de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na missa for impossível, recomenda-se, é uma recomendação, participar na liturgia da palavra. Então é o seguinte, não tem missa, né? No domingo, comunidade ribeirinha dos indígenas lá na fronteira com a Venezuela, não tem missa. Tá, uma das recomendações é a celebração da palavra, recomendação. Ou então, se dediquem à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família. Ou seja, nem a celebração, nem nesse caso, nem nessa situação. Ou seja, a gente está falando de uma situação de um povo ribeirinho, indígena, lá na Amazônia, que não tem padre, o padre vai uma vez por ano, e aí lá forma-se um leigo, preparado pelo bispo, que vai fazer a celebração da palavra nos domingos e festas mais importantes, na quaresma, na Semana Santa, para marcar os tempos importantes, nem é segunda, terça, quarta, é nos tempos importantes da igreja, e mesmo assim essa pessoa não é obrigada a ir, mesmo estando nessa situação. Eu sou um indígena, que o padre vem uma vez no ano, tem a celebração da palavra nos domingos e dias solenes, e ainda assim é recomendado que eu vá. Ou então, se eu não quiser ir, que eu me dedique no domingo, tempo de oração, pessoalmente ou em família. Ou seja, em caso nenhum é obrigatório participar da celebração da palavra. Nem nesse caso extremo, que a única coisa que tem é a celebração da palavra. O padre vai lá uma vez por ano, né? Ou seja, né, para frisar, mesmo em locais onde não há Santa Missa, não é obrigatório participar da celebração da palavra. Beleza. E sobre a distribuição da Eucaristia? Então, para marcar mesmo, para fixar, gente, não é missa. Existe, né, uma exceção. Se por um acaso for possível, pode haver distribuição da Eucaristia. Ou seja, não é missa, né? Não era para ter essa. Se é uma exceção. Aqui, ó, nesse documento aqui, ó, parágrafo 50. Eu coloquei até em letra, como é que fala? Caixa alta. Contudo, isso aqui está no documento, não é palavra minha. Não confundir nunca essas celebrações com a Eucaristia. Olha o que está escrito no documento. Missa é missa. Celebração da palavra, mesmo com distribuição da comunhão, não deve levar o povo a pensar que se trata do sacrifício da missa. Gente, o povo não pode nem pensar. Não deve levar o povo a pensar que se trata do sacrifício da missa. Isso aqui está no parágrafo 50 desse documento 108 da CNBB. Então, ele não dá... Ele fala isso, né? Que o povo não pode pensar,
mas ele não chega a especificar exatamente o que pode e o que não pode, mas o padre Paulo Ricardo, interpretando esse documento, ele sugere, né? Se é para o povo sequer pensar, então, por exemplo, sugestões que ele dá, o ministro da palavra não deveria sequer ficar no altar, ele fica sentado junto com o povo, sentado. Então ele chega, aí ele vai no altar, faz a saudação inicial, na hora da leitura, o ministro senta, junto com a família dele, esposos, filhos, ele senta, não fica lá no altar. Aí vai um leitor, faz a leitura, senta, no banco, ninguém no altar. Aí vem o salmista, lê o salmo ou canta, senta. Aí o ministro que está lá sentado, lá com o povo, com a família dele, com a esposa dele, com os filhos, levanta, vai lá, proclama o evangelho e faz uma homilia. Depois disso, senta. Porque aí que o documento fala, né? Que aí quem distribui a Eucaristia não pode ser o mesmo que está celebrando, para mostrar que são funções diferentes. Então ele senta. Aí vem um outro ministro, levanta e distribui a comunhão. Senta, né? Ninguém fica no altar, né? O documento não chega a falar isso, né? O documento não chega a falar de sentar no altar, de não sentar, de ir ao presbitério, de não ir, mas interpretando o documento, o padre Paulo Ricardo sugere isso, né? Para realmente não dar de forma alguma, nem aquele mais ignorante do ignorante não ter nem um pensamento de que aquilo é a missa, né? Nenhum tipo de confusão, né? Nem o mais ignorante do ignorante deveria ter esse pensamento, né? Depois o documento continua, agora parágrafo 65. A CNBB lembra, isso está no documento, né? Transcrevido o documento. A CNBB lembra que na celebração da palavra não se devem introduzir gestos memoriais próprios da missa, apresentação da oferenda, oração eucarística, fração do pão, Cordeiro de Deus, né? Que tem muito, né, nas celebrações da palavra, o pessoal costuma cantar, o coral canta o Cordeiro, né? Depois, ainda nesse documento, parágrafo 93, este não é um momento litúrgico apropriado para adoração eucarística. Então também não deveria ter lá uma exposição ao Santíssimo, e aí faz um momento, e ali já junta, né? Ali emenda, vira quase que um grupo de oração. Então vamos aqui, estamos aqui diante do Senhor, graças e louvores se dêem a todo momento, põe a mão no coração e tal, e vamos aqui orar. Não deveria ter esse momento, né? Por quê? Porque a gente está falando de liturgia. Liturgia tem um rito. A celebração da palavra também tem um rito. E a adoração eucarística não entra no rito da celebração da palavra, né? Depois, o mesmo documento, né? Esse documentinho aqui, o 108, né? Parágrafo 99. O diretor da congregação para o culto divino sobre celebração dominical na ausência do presbítero orienta que se tenha presente a possibilidade de celebrar alguma parte da liturgia das horas. Então, o que ele recomenda aqui? Gente, populações ribeirinhas, lá do Pantanal Mato Grossense, não tem padre. A gente forma um leigo para ser o ministro da palavra. O que ele vai fazer no domingo e dias solenes? Liturgia das horas. Ou as laudes, se for de manhã, ou as vésperas, se for à noite. Essa é a recomendação, né? Que se reze, então, e ali, nesse momento de rezando laudes ou rezando vésperas, que ele faça ali uma homilia para, como eu disse, qual que é a finalidade? Evangelizar e alimentar a fé do povo. Então ali, né, rezando laudes, rezando as vésperas, conduzida por aquele ministro idôneo, que foi um leigo preparado pelo bispo, ele pode ali fazer uma homilia e orientar o povo, o que distingue totalmente da missa. Porque, mais uma vez, como diz o parágrafo 50, o povo não pode sequer pensar que é missa. Nem pensar o povo pode, né? E depois, no parágrafo 106, ele fala sobre partilha de alimento, o que eu achei interessante, porque o que é a função, né? Então a gente é um povo que não tem padre, que a gente precisa ajudar com que eles se sintam uma paróquia. É um povo, porque a gente não quer que eles sejam ovelhas sem pastor. Então a gente precisa ajudar esse espírito, né, de convivência e tal. Então sugere que depois de rezar laudes ou rezar a véspera, que façam a partilha de alimento em local apropriado. Óbvio que não vai ser dentro da igreja. Então ali no salão do lado, que façam a partilha de alimento. Sempre com a intenção de que
Vamos alimentar nesse povo a fé através da pregação que a gente fez aqui na oração da Laudes, na oração da véspera, fez uma pregação para alimentar a fé desse povo. Depois a gente faz uma partilha de alimento para ter um momento ali de convívio, para que esse povo se sinta uma paróquia, para que eles não se sintam como uma ovelha que não tem pastor. Então, é muito interessante, eu recomendo, né? Quem gosta do assunto, existe um outro documento que é o 52 também, sobre celebração da palavra. O 108 cita muito o documento 52, né? Muitas referências ao documento 52. Então, esses são os dois principais documentos da CNBB que regulam a celebração da palavra. E, por fim, eu ainda nem comecei a aula, né? Eu ainda estou assim, na observação, né? Ainda nem comecei a aula, eu estou fazendo uma observação sobre celebração da palavra. Mas a conclusão dessa parte, mas é uma conclusão minha, 100% minha, tá? Quem discordar, fique à vontade. Qual que é a minha conclusão? Né? Eu li esse livro, reli e reli. 3 vezes, li. E fiquei, né? Faz umas 3 semanas que eu estou assim, né? Leio, releio, volto, vou mastigando, ruminando, volto e penso. Gente, o que eu pensei, né? Fui convidado para ser ministro da palavra, né? O padre chegou e me convidou. E agora? Gente, a conclusão que eu cheguei para mim. Se o padre chegasse hoje e me convidasse, tá aí, você gostaria de ser ministra da palavra aqui na paróquia? A conclusão minha. Caso pretenda ir para comunidades indígenas da Amazônia, que tem acesso ao sacramento uma vez por ano, aceite o convite. Você será muito útil lá. Caso tenha a intenção de permanecer aqui, celebrando missa substituta quando o padre estiver doente, favor não aceitar, né? Eu acho que é uma conclusão minha, né? Não deveria. A nossa diocese, ela tem muitos padres, né? Não há necessidade de nós termos na nossa diocese celebração da palavra, né? A nossa diocese não é uma diocese que está com falta de padre a ponto de precisar de leigos para fazer esse trabalho, né? Nós não somos aqui comunidades ribeirinhas que temos acesso ao padre uma vez por ano. Então, mas, como eu disse, né? Reforço, essa é a minha opinião. Quem quiser discordar, também é isso, né? Então, eu acho importante reforçar isso, porque, infelizmente, isso virou uma cultura na nossa diocese, né? Inclusive, eu fico até revoltada, assim, quando eles sequer avisam, né? Eles não avisam, olha, essa semana eu vou estar viajando e na paróquia haverá a celebração da palavra. Eles sequer avisam. Então, você chega lá sem saber, né? Às vezes, só ali na procissão de entrada que você vai descobrir que não é missa. Ou seja, o tempo todo, né? Esse não avisar, isso já induz o povo ao quê? A fazer aquilo que o documento fala que não pode. O que o documento fala? Que o povo não pode pensar que é missa. Então, se eles não avisam, galera, eu vou viajar essa semana, né? Quando tá doente, é uma coisa, fiquei doente de repente, tudo bem. Mas tem padre que já sabe. Eu já sei que no fim de abril eu não estarei aqui. Já deixa o ministro avisado e não avisa o povo. Né? Então, quer dizer que o povo vai pensando que se trata do sacrifício da missa e não pode o povo pensar isso. Né? E fora assim, que infelizmente os ministros, eles não avisam muitas vezes, né? Eles começam normal, né? Alguns ministros inclusive imitam o padre, chega, beija o altar. Inclusive quando a gente não conhece o ministro, né? E se a gente está numa paróquia que a gente não frequenta missa, às vezes, será que isso é padre? Será que não é porque chega, beija o altar, né? Às vezes tá com alva, você fala, gente, né? Então assim, às vezes até a gente que sabe, às vezes a gente fica, né? Até a Érica, esses dias ela falou que ela foi descobrir porque era um ministro que ela não conhecia, e foi indo, ela foi descobrir, parece que já estava, sei lá, acho que na leitura, não sei, tipo assim, que ela foi descobrir que não era missa, que até então ela não tinha entendido, né? Ela demorou um tempão para ela ver que aquilo não era missa, aí na homilia que ela levantou e foi embora, né? Que ela falou, gente, mas peraí, eu não estou na missa. Né? Na homilia, ela falou, peraí, não estou na missa, né? Então, que ela levantou e foi embora, assim, sem... Então, assim, gente, isso é um absurdo, né? Um absurdo mesmo, né? Que o povo pense que é missa, né? E isso não deveria, de modo algum, acontecer, né? Então,
Por exemplo, e aqui fala o documento, né? A celebração da palavra é feita para domingos, dias de festa, então é para Páscoa. Como que a gente vai deixar na comunidade ribeirinha a Páscoa passar em branco? Não pode, então vamos fazer uma celebração da palavra para marcar a Páscoa, para marcar Corpus Christi, né? Marcar o Advento, para marcar o Natal. Então a gente faz essas celebrações da palavra para marcar os tempos fortes. Não era para ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Era só o padre avisar. Pessoal, semana que vem eu terei que me ausentar e não vai ter nada aqui na igreja. A igreja estará fechada. A gente vai fechar a igreja porque eu terei que me ausentar, não consegui nenhum padre para vir aqui. Então, quarta, quinta e sexta não haverá missa, a igreja estará fechada, vocês voltem domingo. Tranquilo, né? Nós não somos comunidades ribeirinhas que precisam disso, né? Então, é importante a gente ter essa noção, né? E aí fica de bibliografia aí o documento 108, depois quem se interessar, é da própria CNBB, compra no site mesmo da CNBB. Você está lá domingo à noite, você não foi na missa ainda, né? Você foi com a intenção de cumprir o preceito dominical, chega lá, a celebração da palavra é o último horário, né? Já é 19 horas, não dá tempo de ir para outra paróquia, obviamente não é pecado, você não está deixando de cumprir o preceito, porque você tinha a intenção de cumprir. Agora é diferente se você for de manhã, você foi na missa de manhã ou sábado à noite, chegou lá, era a celebração da palavra, então ainda dá tempo de procurar a missa, à noite, à tarde, né? Então aí você tem que procurar a missa. Mas aí nesse caso realmente foi bom você ter lembrado que esse assunto é um assunto importante, né? Que aí a gente não está em pecado, porque realmente não é culpa nossa, né? Mas não precisa ficar. Não precisa ficar, porque ficando ou não, você não está cumprindo o preceito. Exatamente. Porque se você levanta e foi embora, você também não cumpriu. Se você fica, você não cumpriu o preceito. Você foi com a intenção de cumprir, mas não teve como cumprir. Levanta e pode ir embora, né? Então, isso assim, gente, infelizmente, os próprios ministros, né? Eu acho que falta, isso aqui que eu acabei de falar, falta para os próprios ministros da palavra, né? Que às vezes nem eles, coitados, sabem muito bem o que eles estão fazendo lá, né? Foi uma observação, mas eu achei uma observação importante. Vocês não acham que é importante falar isso? É importante, porque isso aqui não é falado. Isso aqui que eu falei, infelizmente, o povo não fala, né? E aí fica esse negócio. Mas então, bora. Estou falando de liturgia. E aí, um dos cultos da liturgia é a Santa Missa, né? Que é o mais importante. E aí a gente vai falar hoje, né? O título é O Tempo e Lugar na Liturgia. Então, vamos falar de tempo e lugar. Então, primeiro, né? Deus é onipotente e eterno. Para Ele não tem tempo e nem tem lugar. Então, por que na liturgia tem que ter tempo e tem que ter lugar? Sendo que para Deus não tem tempo nem tem lugar, né? Porque Deus quis. Porque Deus quis habitar o nosso tempo e o nosso lugar. Deus quis. Deus que é infinito, não tem tempo, não tem lugar. Ele é onipresente, é eterno. Ele quis se encarnar e vir para o nosso tempo e para o nosso lugar. E a partir daí, Ele demarcou tempos específicos e lugares específicos. Então, eu coloquei várias passagens, né? Guardareis esse dia por todas as gerações como instituição perpétua. É Deus escolhendo um dia. Depois, no primeiro dia do 7º mês, tereis descanso com santa assembleia. Deus escolhendo um dia. O dia 10 deste 7º mês é dia de expiação. Deus escolhendo um dia. Farás uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Deus escolhendo um lugar. Farás de madeira de acácia uma mesa, tal. Farás uma morada com 10 cortinas, tal. Deus escolheu tempos e locais. Ele quis, né? Que a gente tivesse um tempo e um local específico. E vamos então entrar no tempo. Qual é o tempo, né, na liturgia? Deus, Ele nos chama a santificar o ano através do ano litúrgico, que eu vou falar daqui a pouco. Ele nos chama a santificar a semana por meio do domingo. E Ele nos chama a santificar o nosso dia por meio da liturgia das horas, né? Que os padres são obrigados a rezar e nós leigos é facultativo, né? Rezar a liturgia das horas. Então, rezar às 6 da manhã, depois às 9, meio-dia, às 3, às 6, às completas, às 9 da noite. Então, existem horários específicos, né? Que a igreja inteira, a liturgia das horas é bonita porque a igreja inteira se unindo, meio-dia para rezar uma determinada oração. A igreja no mundo inteiro se unindo, 6 horas da tarde para rezar as vésperas, né? Então,
santificando o dia, né? Cada 3 horas ali um momento para louvar a Deus. E aí o ano litúrgico, que é essa imagem que está aqui, né? O ano litúrgico, então, é esse, né, calendário. Ele inicia no Advento, lá em Simão, aquele roxinho, o Advento. São 4 domingos do Advento. Prepara para o Natal. Então, o nosso ano litúrgico ele não começa igual o ano civil. O ano civil começa 1º de janeiro. O nosso ano litúrgico começa antes do dia 1º de janeiro. Ele começa 4 domingos antes do Natal. Então, a gente tem o tempo do Advento, que são 4 domingos. Depois a gente tem o Natal. E aí começa o tempo do Natal. Então, tem as festas fortes do tempo do Natal. Sagrada Família, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, Epifania, Batismo. Depois começa uma série de domingos do tempo comum, que é a cor verde, né? Que é o que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo o tempo comum. Então, são ali alguns domingos, né? 6 domingos, 7 domingos, 8, depende do ano. E aí encerra esse ciclo, esse pequeno ciclo do tempo comum ali inicial, com a quarta-feira de cinzas que está se aproximando. Estamos chegando na quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza dá início a um tempo muito forte da igreja, que é o tempo da quaresma, né? O tempo nosso penitencial em preparação para a Páscoa. Então, são 5 domingos da quaresma. Estamos aí já quase começando, né? Quarta-feira de cinza é o quê? Sem ser essa quarta, na próxima, né? Quarta-feira de cinzas. E todas essas datas, né, as pessoas também têm essa dúvida. Por que cada ano a quaresma cai num dia? A quarta-feira de cinza cai num dia? Por que todo ano o dia da Páscoa muda? Porque todas as datas móveis, né, elas se baseiam na Páscoa, que é o 1º domingo de lua cheia do equinócio, né? Então tem o equinócio, tem a gente muda de estação, aqui pra gente é o outono, então inicia o outono, né? Começou o outono, 1º domingo de lua cheia é domingo de Páscoa. A partir daí conta todas as outras datas, né? Então, 1º domingo de lua cheia da primavera, no hemisfério norte, pra gente, hemisfério sul. Outono, né? É a Páscoa. Domingo de Ramos, um domingo antes. Quarta-feira de cinzas, 40 dias antes do domingo de Ramos. Ascensão do Senhor, 40 dias depois da Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Santíssima Trindade, 1º domingo depois de Pentecostes. Corpus Christi, quinta-feira depois da Santíssima Trindade. Ou seja, tudo está baseado na Páscoa. Sempre assim, ó, 40 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. Uma semana antes da Páscoa. Tudo assim, tudo Páscoa. Páscoa, Páscoa. A Páscoa é o centro, né? Então, se achou a Páscoa, né? Pega lá, quando que vai mudar de estação? Quando que vai pro outono? Equinócio de outono aqui pra gente. Quando que é a primeira lua cheia? Domingo de lua cheia. Tá. Aí, a partir daí, a Páscoa, a gente faz todas as outras datas em volta disso. Certo? Então, o ano litúrgico, né? Aí, depois desse grande tempo da Páscoa, né? Tem a Páscoa, aí depois começa um longo período de 50 dias, da Páscoa até Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Aí começa um grande tempo comum. Quase metade do ano, né? Quase metade do ciclo ali é o tempo comum. Vem um grandíssimo ciclo ali do tempo comum, que depois encerra de novo com o 1º domingo do Advento. Então, ali, a partir desse desenho, né? Depois eu mando lá no grupo, a gente vai acompanhando o ano e a gente vai, né? É importante a gente tentar viver isso aqui, né? Eu entendo, né, que a nossa vida é muito corrida. Muito corrida, e às vezes assim, vai passando e a gente nem tá vendo, né? Correria, a gente trabalha tanto, às vezes a gente passa o tempo, né? Passa a quaresma, você não viu, acabou a quaresma, passou o advento, né? Ainda mais advento, final de ano, você tá lá fechando nota, de repente, passou o advento. Poxa, né? E o tanto que é importante a gente santificar esses tempos fortes, né? Quaresma, o advento, né, a Páscoa, a gente tentar viver a Semana Santa com, né, mesmo na correria. Eu sei que é difícil, né? Às vezes não dá tempo nem de almoçar direito, mas a gente tem que tentar pensar que tempo da igreja, né? A gente tem que tentar estar em sintonia, né? Que tempo da igreja que a gente está vivendo agora? Às vezes a gente nem sabe. A gente está no tempo comum agora, quase chegando a quaresma. Eu preciso fazer alguma coisa para viver a quaresma diferente do tempo comum, que a quaresma não é comum. Quaresma é um tempo forte da igreja. Então a gente precisa fazer essa força, mas é um esforço,
né? É um esforço da gente tentar santificar o ano, através do ano litúrgico, santificar a semana através do domingo, por isso é importante parar tudo no domingo, né? Tão importante viver o domingo, não trabalhar no domingo, né? Lá na roça a gente tenta muito isso, né? Desde quando eu casei, o Juliano, ele tem isso muito, a gente não vai fazer nada domingo, né? Vamos rezar e tal, às vezes tem que, né, fazer um serviço braçal lá na roça, de colher alguma coisa, não, vamos deixar para amanhã. Então a gente tentar forçar, é forçado mesmo, tem que ser forçado, porque naturalmente a gente não para, né? Ainda mais eu tenho a tendência de não parar nunca. Então a gente tem que forçar isso, né? Eu vou forçar, domingo eu não vou trabalhar, né? Vou viver isso, viver esse tempo, viver o tempo da quaresma. Então a gente precisa viver o tempo da igreja, né? A gente precisa entrar no tempo, porque Deus entrou no nosso tempo. Deus estava lá, Ele não tem tempo. E Ele entrou no nosso tempo, e a gente precisa então entrar nesse tempo também, né? Depois, sobre o domingo, né? Eu trouxe aqui mártires da África, né? Na época da perseguição aos cristãos, eles foram acusados de frequentar a missa no domingo. E eles responderam, né, para os acusadores: nós não podemos viver sem o domingo. E aceitaram morrer mártires do domingo, porque não aceitaram, né? A gente não pode abrir mão de viver o domingo, a gente não pode abrir mão de santificar o domingo, né? Então, olha para você ver, santos morreram para guardar o domingo, né? E às vezes a gente passa batido, passa o sábado, né? Chega o domingo, a gente nem vê. Depois, outra coisa importante ainda sobre tempo litúrgico: como que aconteceu que passou de sábado para domingo, né? Sábado para domingo, como que foi isso, né? Porque quando a gente pega na Bíblia, o dia santo no Antigo Testamento é o sábado, né? Os judeus, eles guardam o sábado até hoje. Como que foi essa passagem para o domingo? Coisa que os adventistas do sétimo dia não compreendem isso até hoje, né? Até hoje os adventistas acham que é o sábado. Mas não. Por que mudou para o domingo, né? Nós celebramos o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Quando a gente pega para debater com o adventista, né? Ele vem, não, porque olha aqui no Antigo Testamento, tal, né? Só que quando a gente pega para ler o Novo Testamento, os cristãos, eles viviam o domingo, né? Os primeiros apóstolos ali, eles viviam o domingo. Eles não viviam o sábado, né? Eles no sábado iam à sinagoga, mas no domingo eles celebravam a missa, né? A gente vê isso nos Atos dos Apóstolos. Então, eles viviam o sábado, mas já viviam o domingo também, né? E aí tem um trecho de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia é um santo bom pra gente estudar, pra gente ler, porque Santo Inácio é muito do início da igreja. Ele foi apóstolo dos apóstolos, né? Ele foi apóstolo do apóstolo de São João. Então, Santo Inácio de Antioquia é muito no começo. Então, quando a gente pega para ler as coisas de Santo Inácio, é bom porque é um retrato de como que era ali logo que Cristo morreu. Porque o povo evangélico tem mania de falar, né, isso veio depois, isso veio na Idade Média, isso vocês que inventaram depois. Só que quando a gente pega para ler os santos os apóstolos dos apóstolos ali, né, Santo Inácio de Antioquia, ano 110, ele está muito perto ali, né? Inclusive é assim que muito evangélico converte, né? A gente pega para ler o testemunho de evangelho, como que a maioria se converte para o catolicismo? Lendo esses caras, ano 100, ano 110, ano 150, ano 200, porque eles falam assim, pô, olha ali, Cristo acabou de morrer, e os caras já viviam a missa, do jeitinho que é até hoje. Não é possível que isso aqui é invenção da Idade Média, porque não pode ser, entende? Então, quando a gente vai se aproximando, né, dos apóstolos, a gente vai descobrindo ali mesmo, né, vai purificando a fé. E Santo Inácio fala, né, se aqueles que viviam na igreja, na antiga ordem de coisas, vieram para uma nova esperança, não observando mais o sábado, mas vivendo o segundo dia do Senhor. Não observando mais o sábado, mas vivendo o segundo dia do Senhor. Gente, isso é Santo Inácio 110, o ano. Está lá atrás, entendeu? E não é invenção da Idade Média isso. E depois a liturgia das horas, né, que eu falei, a cada sol que nasce, nós recordamos o sol nascente, que é Cristo. Então, por isso a igreja se reúne, né, reza junto à liturgia das horas ali a cada 3 horas. Isso sobre tempo na liturgia, né? Falei do tempo, agora vamos falar do lugar, né? Cristo, quando ele encontra a samaritana, ele fala o seguinte: vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Alguns teólogos pegam essa passagem
E pega também aquela assim, ó, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai e tal, tal. Eles pegam essas duas passagens, né? Ele falando para a samaritana, vai chegar uma hora que nem aqui e nem lá vocês adorarão, mas adorarão em espírito e verdade. E pega a passagem, né? Quando tu orar, entra no teu quarto. Para falar o quê? Tá vendo? Não precisa ir na igreja. Não precisa ir na igreja. Olha aqui, o próprio Jesus falou que não precisa ir na igreja. Então, primeiro, o importante é o coração. O importante é rezar no coração, né? E o que acontece? Isso viagem de teólogo moderno, né? Quando ele fala, né, que não adorarão nesta montanha, nem em Jerusalém, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ali ele estava falando do céu. Então eles distorcem as coisas, uma loucura muito louca, né? Então, assim, e lá, de fato, não vai ter igreja, não vai ter templo, né? Ele está se referindo a Jerusalém Celeste, ele está se referindo ao céu ali, né? E quando fala para entrar no quarto, fechar a porta, ele está falando o quê? Que primeiro a conversão tem que ser de dentro, tem que ser no coração, né? Mas isso não significa que a gente não tem que ir à igreja, né? De forma alguma, né? Em momento nenhum. Deus quis que houvesse um lugar sagrado, né? Deus quis para que o povo fosse rezar, né? Depois o cânon 932 do Código de Direito Canônico diz o seguinte: a celebração eucarística deve realizar-se em lugar sagrado, a não ser que, em caso particular, a necessidade exija outra coisa. Nesse caso, deve-se fazer celebração em lugar decente. O lugar sagrado é definido pelo próprio Código, que fala: lugares sagrados são aqueles destinados ao culto divino ou à sepultura dos fiéis, mediante dedicação ou bênção, para isso prescritas pelos livros litúrgicos. Gente, uma igreja é um lugar muito sagrado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez de ir na vida numa dedicação de uma igreja, né, na sagração de uma igreja. E aqui eu trouxe muito rapidinho um videozinho pequenininho, quando o ano 2022 foi sagrado o Santuário Novo de Cássia. Essa missa, eu chorei do início ao fim, essa missa aqui. Ela foi a sagração do Santuário Novo de Cássia, né? Esse aqui é o nosso bispo Dom Lanza, e é muito bonito o rito de sagração, né, de uma igreja, porque você entra, ali é um galpão. Não tem Jesus no sacrário, aquele altar ali é só uma mesa. Então você entra, você sequer faz a vênia, você não faz genuflexão, porque você está entrando num barracão ali. E aí começa, né? E aí, de repente, ali o bispo, ele sagra o altar com o óleo do crisma, né? E aí depois vem, aí limpa o altar, coloca pela primeira vez a toalha, aí coloca a vela, coloca a flor, coloca Jesus no Santíssimo, liga a luzinha do sacrário, e ali agora virou uma igreja. Antes, a gente podia conversar, até foi engraçado, né? Que aí a gente chegou, a Érica falou assim, então a gente pode conversar, porque ali não era uma igreja, né? A gente estava, antes da missa começar, né? Ali era um barracão, né? E diga-se de passagem, vamos ser bem sinceros, é feio lá, né? A antiga, né? É lindíssima a igreja de Cássia, a antiga. E aí a nova, de fato, é um barracão mesmo, né, coitado? É um barracão, só que grande, né? Eu acho feio lá, mas assim... Um lugar feio, um barracão, tal, retão, assim, pá, grandão. Você tá lá quase como um salão de festa, conversando. De repente, pá, começa a missa, né? E ali faz a dedicação daquela igreja. E o rito é muito bonito, né? Depois, quem tiver, né, oportunidade, procure na internet o rito de dedicação de uma igreja. E ali vai falando, né? A partir de agora, isso aqui
né, que era só um lugar, virou um templo santo de Deus, né? Deus agora, ele habita aqui, né? E aí aí coloca pela primeira vez o Santíssimo no sacrário, acende a luzinha vermelha indicando, Jesus agora, ele habita aqui, né? Antes era um barracão feio, agora isso aqui é um lugar santo, sagrado, né? E é muito bonito. Nossa, acho que foi a missa mais bonita que eu já fui na vida, essa missa aqui da dedicação do Santuário de Cássia. E assim, é isso, né? De templo de pedra vira uma casa de oração, um lugar sagrado, né? Então, não basta o povo reunir ali e rezar, é necessário que haja um rito, uma liturgia, né? E esse rito é a sagração, né? Então, como que é importante a gente ir nesse lugar sagrado, né? E é por isso que é tão triste, tão revoltante, quando a teologia da libertação, ela quer tirar a importância disso. Isso acontece até com o objeto nosso, que vira sacramental. Por exemplo, eu tenho um terço, eu fiz um terço. Peguei um cordão e fiz um terço. Eu faço o que eu quiser com aquele terço. Posso amarrar a coleira do meu cachorro naquele terço. A partir do momento que eu levo para o padre abençoar, padre, abençoa esse terço para mim. Aquilo se torna um sacramental. Eu não posso mais usar o terço para amarrar. Deixa eu amarrar aqui essa panela, aqui a tampa dessa panela. Eu não posso usar como uma corda qualquer. Justamente porque eu tirei aquele... A partir do momento que eu levo para o padre abençoar e ele se torna um sacramental, eu tiro aquele terço do uso comum. Ele não é mais uma corda qualquer. Aquilo é algo sacramental, exorcizante até, inclusive. Então, a gente tem que ter essa noção mesmo do sagrado, né? Que muitas vezes a gente perde isso, né? E aí aqui, tá entre aspas, né? Alguma retirada do próprio rito da sagração do altar. Aos poucos, as coisas criadas ao longo da celebração vão se transformando em sinais da graça de Deus. Com as mãos impostas para a bênção, em sua missão de sucessor dos apóstolos, o bispo confirma a mudança de templo de pedra em uma igreja verdadeira, onde Deus fala a seu povo e comunicará a sua graça pelos sacramentos. Em seguida, faça a sagração do altar. O senhor bispo unge o altar com óleo do crisma. O altar e as cruzes colocadas ao longo da igreja serão ungidas pelo bispo, assinalando esse lugar como terra santa e bendita. Depois o altar é incensado e são acesas as velas do altar. O mistério da luz de Deus iluminará este lugar. Nesse momento o altar ganhará vida com ornamentos preparados dignamente pelo povo de Deus e receberá a luz das velas para preparar-se para o sacrifício eucarístico. A partir desse momento, o altar está preparado para que se possa fazer a liturgia eucarística. E aí, pela primeira vez, é celebrada ali a consagração, né? Isso aqui tudo são trechos retirados do próprio rito de sagração de um altar, né? E aí, depois aqui coloquei, para terminar, alguns dos lugares importantes da igreja, né? O altar, que é aquela mesa, né? Onde o bispo unge, né? Onde acontece o sacrifício de Cristo a cada missa, né? Aquilo não é uma mesa normal, né? Então, por exemplo, eu vou lá rezar no sacrário. Então imagina, eu estou de tarde na igreja, né? Vou lá, passo, saio do serviço, vou lá no sacrário rezar. Aí eu estou com uma mochila, uma bolsa, eu vou lá, deixo aqui em cima da mesa e ajoelho para rezar. Não, gente, aquilo não é uma mesa normal, né? Aquilo não é mesa para a gente colocar as coisas, aquilo é o altar, né? Então a gente tem que ter uma reverência com o altar, não é uma mesa. Né? Se a gente, sei lá, vai fazer um grupo de oração na igreja, deixa eu colocar aqui minhas coisas, né? Minha bolsa aqui no altar para eu fazer o grupo de oração. Não é, né? Depois tabernáculo, né? O tabernáculo é o sacrário. Depois o local onde se guarda o santo crisma é um lugar também de reverência. Não é assim, abre a gaveta aí, guarda esse óleo aqui do crisma, né? Ele tem que ser um lugar apropriado, né? O lugar onde se guarda o santo crisma. Depois o ambão, que é onde é proclamada a palavra. Depois a cátedra, que é a cadeira onde o padre senta. Ministro da palavra não pode sentar ali nunca. Nunca que um ministro da palavra pode ter a ousadia de chegar para celebrar a palavra e sentar na cátedra, como se ele fosse o padre. Né? Não pode, aquela cadeira é um dos locais santos da igreja, né? Depois o batistério, que é a pia onde a gente é batizado, né? Aquela pia batismal. O confessionário, que infelizmente já é uma grande perda quando o padre vem aqui, vou te atender aqui na salinha aqui da secretaria, senta aqui. Por quê? Porque o confessionário é um lugar santo. É um dos locais santos, sagrados da igreja. O altar, o tabernáculo. É lógico que existe hierarquia, né, nesse grau de
de importância dos locais, né? O ambão, a cátedra, o batistério, o confessionário. O confessionário é um lugar sagrado. A mesinha da secretária, senta aqui na cadeira, puxa a cadeira aqui, vem cá que eu te atendo em confissão. Né? Então isso já tira totalmente a sacralidade da própria confissão, né? Que foi feita para ser feita no confessionário, que é um lugar santo, né? Graças a Deus o Sion retomou, né? O confessionário, o padre colocou um confessionário lá, está atendendo o pessoal no confessionário, a pessoa se ajoelha e confessa lá. Graças a Deus, aos poucos, né, vai retomando as coisas. E o altar é o lugar mais importante. De todos esses que eu falei, ele é o único que é beijado. O ambão não é beijado. O que o padre beija é a palavra, né? Então ele termina de ler o evangelho, ele beija a palavra, ele não beija o ambão, né? Portanto, não é correto dizer, outro erro que a gente vê, né? Que a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia tem a mesma dignidade. Não tem. O altar é mais importante do que o ambão. É muito mais do que o ambão, né? A mesa da palavra não tem a mesma dignidade que a mesa da Eucaristia. Certo, meus queridos, né? Então a intenção da aula era isso. Eu fugi um pouco aí, né? Do tempo e lugar da liturgia, porque eu quis me aprofundar um pouco na questão da celebração da palavra, que eu acho que é muito importante. Eu acho que isso virou quase que uma epidemia aqui na nossa diocese, né? Acho que a gente está na pandemia da celebração da palavra, né? Porque todas as paróquias isso virou, né, um costume muito forte, a celebração da palavra, e eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita, porque o povo não tem catequese sobre isso, né? E é importante que a gente instrua também as pessoas, que elas entendam que celebração da palavra é algo litúrgico, mas não é missa, né? É isso, meus queridos. Muito obrigada.